Alegria, mais uma vez estar com os irmãos, outra feita por intermédio das nossas redes sociais, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro ou na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, o verso de número 19. Graças a Deus. Os irmãos sabem que a distância, às vezes, das redes sociais, provoca alguns problemas pelo culto que nós já estamos acostumados a prestar a Deus. Mas eu quero lhe convidar nessa noite a ser participante deste culto, e melhor dizendo, a você oferecer a Deus o seu culto nessa noite. Efésios capítulo 5, verso 19, nós vamos ler alguns textos alternados depois, mas nós vamos tomar como partida este texto de Efésios capítulo 5, verso 19. Está escrito assim, irmãos: falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lemos o verso 19 e o verso 20. Queridos, nós temos um tema para propor aos irmãos essa noite, para comentar com os irmãos. E esse tema que eu vou falar com os irmãos essa noite é um assunto que permeia a nossa vida em todas as áreas. Nós, ainda por sermos brasileiros, nós temos o costume, pela nossa miscigenação, de ter as nossas músicas regionais, locais. Eu vinha falando há alguns dias já sobre culto, sobre o que é um culto, a oferta, o que deve ser, o que deve representar para nós, e o porquê que Deus nos chamou para cultuar o seu nome. E hoje eu quero especificamente falar sobre essa ferramenta do culto, chamada louvor, chamada música. Eu sei que no meio do assunto, ou que sempre nós temos essa pergunta, se música é adoração, ou se adoração é música, e vice-versa. Nós vamos fazer algumas afirmações aqui, e eu tenho certeza, irmãos, que eu tenho uma palavra profética para o seu coração nessa noite. Quando nós falamos da palavra música, quando nós falamos dessa arte chamada música, nós percebemos que ela permeia desde a infância até a maioridade, porque nós já compreendemos que a música tem esse poder de tocar na nossa mente, tocar no nosso coração, nas profundezas da nossa alma. Há de se entender que a música, ela promove ou ela mexe com o nosso emocional, haja vista que ela, nas suas medidas de grave e agudo, elas conseguem tocar as partes baixas e as partes altas do nosso corpo físico, e por que não dizer também dos nossos sentimentos. Músicas nos trazem lembranças, músicas nos remetem a momentos. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 21, a Bíblia nos mostra que existiu um homem chamado Jubal, e ele foi considerado, ou foi chamado, denominado, como pai dos que tocam instrumentos. O seu nome tem essa raiz no hebraico que vai dar riacho, que dava-se a entender que era o som das águas. E ele foi o pai dos que tocam instrumentos. A Bíblia nos dá esse fato histórico para toda a nossa história. Culturalmente, todas as nações, todos os lugares, regiões, possuem as suas características peculiares de música. Já percebeu? Quando a gente olha os cultos dos africanos, às vezes a gente fica até assustado,
por causa ou porque das suas próprias culturas, da sua região, o que eles promovem, o que eles entendem por música e até os instrumentos que eles possuem. Quando nós olhamos os salmos que são o inário da Bíblia Sagrada, nós percebemos que o salmista, eles nos incentivam a louvar a Deus e a usar essa ferramenta chamada música para adoração ao nosso Deus. Só que detalhe, meus irmãos, ela não só nos convida a cantar a Deus ou a tocar algum instrumento ao nosso Deus, mas ela nos incentiva a fazer e fazer bem. Vamos lá? Salmo capítulo 33 e verso 3. Salmo 33 e verso 3. Graças a Deus. Olha o que está escrito: entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tangei ou tocai com arte e com júbilo. Queridos, o salmista nos está incentivando a não somente tocar ou cantar para o nosso Deus, mas ele está nos incentivando, e essa palavra arte aí vai dar profissionalismo, vai dar preparação, vai dar arranjo, vai dar tudo o que há de melhor. É isso que o salmista está falando com essa palavra arte. Porque, meus queridos, o nosso Deus merece o nosso melhor. O nosso Deus merece o nosso melhor. Ele é digno do nosso melhor. Por isso que ele fala arte e júbilo, e outras versões arte e alegria, porque a música ou o louvor a Deus, elas devem nos convidar a colocar o nosso sentimento, o nosso coração naquilo que nós fazemos a Deus. Ora, quando nós nos reunimos num culto como esse, você aí na sua casa hoje de forma diferente, mas quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós devemos perceber que o louvor deve tirar a nossa mente do terreno e colocar o nosso coração naquilo que é divino, naquilo que é celestial, naquilo que é eterno, naquilo que é maravilhoso. Por isso, eu tenho esse incentivo para você que me ouve: não fique na mesmice com o seu louvor, eleve o seu louvor para a arte, promova o seu louvor com alegria, porque Deus tem prazer em receber o seu louvor. Aleluia! Quando nós olhamos a história da igreja, nós temos indícios de documentos, algumas coisas que mostram a história da música na igreja. Eles retiravam ou recebiam dos salmos, cantavam os salmos, os hinos, isso já tratando de igreja cristã. Eles retiravam ou cantavam os salmos, também usavam as partes de louvores já dedicados, como de Maria, de Zacarias e também o de Isabel. Mas, quando nós olhamos os textos sagrados, irmãos, nós percebemos uma coisa maravilhosa: a música na igreja, o louvor na igreja, sempre foi uma ferramenta de guerra e de edificação. Aleluia! Nós não podemos perder isso, irmãos. A música na igreja sempre foi uma ferramenta de guerra e de edificação. Ora, você já não percebeu que já chegou num lugar como esse onde estamos, um santuário, um templo, e que esses músicos ou outros louvavam a Deus, e você sentiu que as suas batalhas estavam sendo vencidas? Você já não percebeu que em algum momento da sua história você começou a louvar ao Senhor e o seu coração foi anestesiado daquela dor que você sentia? A música na igreja, o louvor para o nosso Deus, possui esse poder nas nossas mãos de ferramenta de batalha e de edificação dos irmãos. Você que me ouve, canta, toca, faz alguma coisa na área da música, perceba essa verdade. Quando você pega o microfone, ou até sem o microfone, você está levantando uma ferramenta de guerra para batalhar pelo nosso general, que é Jesus Cristo. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 14, verso 26.
Olha o que Paulo vai falar. Ele vai falar que a música faz parte do culto. Ele vai falar, olha, o que vocês fazem quando se reúnem? Ora, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Olha o que ele diz: seja tudo feito para edificação. Aleluia. Irmão, a minha música, a sua música, elas devem edificar o nosso irmão. Por isso que nós entendemos que essa palavra aí no hebraico chamada halal, ou halel, em algumas traduções, que vai dar o termo de barulho, ela deve ser muito bem clara, nítida. Já percebeu que tem hinos que a gente canta que a gente não sabe a letra, o que está falando o hino? Parece que a gente fica perdido, porque a música ela deve ser concreta, deve ser explicada, ela deve alcançar o seu entendimento. Aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não edifica o seu irmão, não pode ser considerado louvor. Aleluia. Mas eu gosto, e aqui eu quero já partir para que 10 minutos encerrar a minha participação de hoje. 1 Crônicas, ou 2 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 25, verso 1. O Davi separa para si, dentre os levitas, pessoas que eram cantores. E o texto vai dizer que esses homens foram chamados para profetizarem, acompanhados dos símbolos e dos alaúdes. 1 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 25. Eles profetizariam acompanhados dos símbolos e dos alaúdes. Irmãos, é isso que eu estou dizendo para vocês. O nosso louvor deve ser profecia. Eles devem falar da parte de Deus para os irmãos. Eles devem falar da parte de Deus, sejam vitórias, sejam glórias, mas eles devem profetizar na vida dos irmãos. Quando eu levanto a mão e digo: mestre, a minha vida está nas tuas mãos, seja um louvor, eu estou profetizando na vida do meu irmão, que a vida dele está nas mãos de Deus. Quando eu digo que Deus é o meu alto refúgio no Salmo, eu estou dizendo para a vida do meu irmão, que Deus é o refúgio dele. Seja isso em louvor, seja isso em palavra, deve ser uma profecia na sua e na minha vida. E aqui eu te convido a pensar, quantos de nós, irmãos, esquecemos que o louvor no nosso culto é uma ferramenta? Já percebeu? O louvor da igreja, irmãos, eu sei, eu fico imaginando como está sendo a repercussão, mas o louvor na igreja se tornou um lugar de tampar o buraco do tempo. Ó, vamos cantando o hino enquanto os irmãos não chegam. Irmão, para com isso. Isso não é verdade. Quando nós percebemos isso e fazemos de coração, nós descobrimos que Deus, Ele se atenta ao que sai dos nossos lábios, porque saiu do nosso coração. Ele se atenta ao que sai dos nossos lábios, porque na verdade foi filtrado em nosso coração. Profetize da parte de Deus através dos seus hinos. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou dizendo para você isso, porque na sua casa também é lugar de louvor. Na sua casa também é lugar de ter música que fala de Deus, que fala para o irmão que ele vai vencer. Na sua casa é um lugar de batalha, é um lugar de edificação. Louve a Deus no seu lar, aleluia. Sabe que eu sinto falta dos cultos presenciais? É dos momentos de louvor. Irmãos, eu sou sincero de falar isso, porque eu percebo, eu saí do meio da música e surgi no meio da música na igreja. Eu percebo que há um calor espiritual dentro da igreja, que só é promovido quando nós entoamos louvores a Deus com o nosso coração. Você já percebeu isso, irmão? Eu digo isso com a maior sensibilidade para que você entenda. Existem sentimentos na igreja que são repassados, compartilhados terrenamente
porque nós entramos em um lugar espiritual através do louvor. É por isso que você gosta de estar no templo. Para você que me ouve nessa live, eu sei que você gosta de estar no templo, porque os louvores que esses meninos tocam e cantam, tocam na sua alma. E eu quero lhe dizer nessa noite, que essa ferramenta foi lhe dada, ainda que você seja desafinado, levante a sua voz e diga: Deus, eu quero te adorar também com a minha música. Aleluia. Louvores a Deus tem o poder de mudar o ambiente. Por quê, pastor? O salmista disse: ora, este Deus habita nos louvores de Israel. Aleluia. Ele habita nos louvores do seu povo. Ele permeia o coração do seu povo. Aleluia. Graças a Deus. Você sabia que os pagãos, eles se embriagavam do vinho, se embriagavam das bebidas fortes, e depois começavam a cantar louvores aos seus deuses? O principal deles desta área de loucura, de orgia, de doideira, era o deus Baco. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: ora, não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Que o meu louvor, que a música que eu canto, será influenciada por aquilo que eu tenho ou não de Deus. Eu vou explicar. Já percebeu que quando você dá uma desviadinha, você dá uma afastadinha, as músicas que passam na sua boca são diferentes? Já percebeu? Isso é engraçado, irmão. Parece que você começa a lembrar demais do Amado Batista, do Revelação. Já percebeu? É verdade ou não? Como é que é lá? Eduardo Costa. Quando você começa a se afastar ou de parar de receber de Deus, as músicas que você canta, irmão, e eu não estou falando isso fora do barco, não, eu vivo isso. É por isso que Paulo está dizendo: não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Ele está falando daquilo que te preenche e que promove outros resultados em você. Se você se encher do Espírito Santo, você não vai cantar as mesmas músicas, você não vai cantar no mesmo tom, porque aqui eu aplico, existe muita diferença entre afinação e unção. Existe muita diferença. E quando eu digo isso, eu não estou falando para o irmão continuar desafinado, não. Se o irmão quer cantar, faz uma aula de canto. Estou dizendo isso, não estou defendendo a falta de preparo. Eu estou falando que a diferença entre ser afinado e ter unção naquilo que faz, poder, autoridade, existe diferença. Música não é adoração, mas um adorador, ele sabe cantar para Deus. Opa, pastor, mas e se ele for desafinado? Repito, ele sabe cantar para Deus. Ele sabe cantar para Deus. Pastor, não estou entendendo. É porque não é o irmão que está atento à sua voz, é o próprio Deus que quer ouvir o seu louvor. Aleluia. Graças a Deus. Tome cuidado quando você mais canta do que ora, quando você mais pega o microfone do que ora. Tome cuidado, porque possivelmente a sua vida espiritual não está na altura daquilo que você deveria estar fazendo. Vamos levantar hoje essa bandeira chamada Espírito Santo no nosso louvor. Irmão, você vai ver que com a maior simplicidade você vai ser um canal de Deus nessa terra. Essa pandemia passa e Deus te leva longe para cantar para Ele, porque Deus ainda dá CD, dá DVD, eu acredito. Deus ainda faz milagre na sua história. Se Ele te fez uma promessa, Deus te faz prosperar. Se é na área do louvor, Ele te leva, te faz. Mas hoje receba essa palavra. Aleluia.
Não louve só na igreja, louve em casa também. Aleluia. E eu encerro aqui. Nessa hora de guerra, nós precisamos aprender a cantar, irmão. Nós precisamos. Nessa hora de guerra, nós precisamos aprender a louvar a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22. Vamos lá e eu encerro. Aleluia. Graças a Deus. Que presença maravilhosa do nosso Deus, irmãos. Olha o que está escrito. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha aqui. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas nos seus inimigos. Os filhos de Amon lutaram com os filhos de Moabe, dos do Monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Eu sei que você conhece essa história. Josafá recebe uma mensagem: os inimigos já adentraram a nossa terra e vão nos destruir. Josafá ora a Deus, busca o Senhor, e Deus responde a oração do povo e diz para Josafá: não temas essa peleja, porque eu vou à frente de vocês. Verso 21 é lindo, porque, e escuta isso, irmão, Deus nunca vai te pedir para cantar para Ele. Deus não. Ele tem prazer no seu louvor, mas ficar te pedindo louvor nunca. Procura de Gênesis, Apocalipse, onde Deus falou: canta para mim, meu filho. Mentira, isso não existe. Deus sempre ficou olhando de lá e falando: eu quero ver o que Ele vai fazer agora, quero dar uma olhada nele. É aqui que o texto está falando, no capítulo 20, verso 21, que o povo, Josafá aconselhou-se com o povo. Sabe o que o texto está falando? Entre eles, depois que ouviram a profecia, começaram a bater um papo: o que a gente faz nessa guerra então, já que Deus falou que vai na frente nossa? Entre o povo eles decidiram: vamos cantar ao nosso Deus, vamos entoar louvores ao nome dele. Irmão, eu tenho uma palavra para você. Você já venceu guerra com porrete, já venceu guerra com martelo, já venceu guerra com revólver, já venceu guerra com palavra, mas eu quero profetizar sobre a sua história, que você vai aprender a vencer essa guerra de hoje, com louvor a Deus. Os guerreiros vão atrás, e os levitas vão à frente cantando e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque grande é a sua misericórdia, e ela dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, aleluia. Oh, coisa maravilhosa, pastor Damião, é quando esses meninos começaram a cantar na frente da batalha. Diz o texto que Deus colocou emboscada na frente dos inimigos, e eles venceram a guerra cantando ao nosso general. Muda a sua rotina, coloca o louvor na sua rotina. Coloca coisas espontâneas a Deus na sua rotina. O que estava fazendo parte da sua rotina hoje? Estava cantando qualquer hino, de qualquer jeito, a qualquer hora? Não. Hoje é dia de colocar qualidade, colocar coração, colocar sentimento e principalmente espontaneidade. Repito, Deus não vai ficar na porta da sua casa dizendo: coloca um hino agora, canta para mim agora. Não. Mas o salmista diz, Salmo 50, verso 23: o que me oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. O que oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. E eu fiquei pensando, e aqui eu encerro: você conhece a pessoa que você casou? Você conhece o seu filho? O filho, você conhece o seu pai? O que eu estou dizendo? Você sabe o que ela gosta, o que ele gosta? Você sabe o que dá prazer para ele, para ela? Você sabe o que ele queria receber de você? Deixa eu te falar.
Deus tem prazer em receber um louvor sincero. Às vezes, quando nós falamos de música, nós colocamos ela debaixo do tapete, porque nós aprendemos que música não era adoração. É sim, irmão, mas é que Deus não recebe qualquer música. O que eu quero lhe dizer? Hoje você, através dessa palavra, ficou sabendo do que o papai gosta, de que jeito que ele gosta, em que hora que ele gosta. Se você entendeu essa palavra, você vai começar a louvar a Deus nessa batalha que você está vivendo, e o Senhor te dará vitória. O Senhor te dará vitória nessa peleja.